Não se esqueça de dar o like. Eu preciso seriamente de ajuda. Meu casamento está em ruínas por causa da minha mãe. Eu leio o Reddit com frequência, mas precisei criar uma conta diferente da minha principal. Meu casamento está realmente em crise, embora eu já tenha navegado por aqui antes. Nunca pensei que teria que postar um dia, mas aqui estamos. Tenho 36 anos e minha esposa tem 28. Estamos casados há 4 anos, juntos há 6, e temos uma filha de 1 ano que é a luz da minha vida. Minha esposa é uma mãe e parceira incrível. Minha própria mãe, por outro lado, é absolutamente ridícula, e minha esposa me fez perceber ao longo do tempo que meu relacionamento com ela não é saudável. Minha mãe tenta controlar tudo, inclusive nosso casamento, o qual convenci minha esposa a aceitar as ideias da minha mãe, ela ainda ressente de mim por isso. O comportamento passivo-agressivo da minha mãe, desde o início do nosso namoro, fez com que minha esposa a odiasse profundamente. Eu admito que não fui tão firme com minha mãe no passado quanto deveria ter sido. Isso nos leva a ontem. Nosso aniversário de casamento foi ontem à noite. Estamos um pouco apertados financeiramente agora, sendo novos pais e nossos empregos não são fantásticos. Então, sugeri que um amigo da família cuidasse de nossa filha, eu comprasse uma boa garrafa de vinho, e cozinhássemos o jantar e relaxássemos. Eu percebi que minha esposa estava decepcionada por não podermos fazer algo maior ou melhor, mas ela concordou que essa era a melhor escolha, e combinamos de ambos estarmos em casa às 18 horas. Eu estava indo para a casa do trabalho quando recebi uma ligação da minha mãe pedindo para eu ir até lá porque era uma emergência. Eu perguntei que tipo de emergência era e ela começou a chorar freneticamente e implorar para eu ir até lá. Já eram 17h30, mas eu moro em uma área de baixo tráfego, então achei que passaria lá para acalmar minha mãe antes de encontrar minha esposa. Quando cheguei à casa da minha mãe, ela estava literalmente sentada no sofá, tomando uma taça de vinho e assistindo TV. Eu estava furioso. Ela estava tão calma, não a fera frenética com quem estava falando ao telefone. Eu comecei a perguntar sobre qual era a emergência e lembrei a ela que era a noite do meu aniversário de casamento. Ela disse que tinha algumas tarefas domésticas para eu fazer, que, na minha opinião, ela era 100% capaz de fazer sozinha. Coisas como lavar a louça, regar suas plantas, limpar as calhas, etc. Definitivamente, nada de material de emergência. Mas ela me fez sentir culpado para fazer essas coisas, ela literalmente gritou comigo em um ponto que eu era um filho ruim, e eu enviei uma mensagem para minha esposa avisando que eu ficaria atrasado porque estava na casa da minha mãe. Ela não respondeu minha mensagem. Antes que eu percebesse, já eram 19h30. Minha mãe continuava tentando me atribuir mais tarefas, mas eu me impus e deixei claro que precisava ir para casa. Quando finalmente cheguei em casa para minha esposa, ela não estava lá. Eu estava preocupado, então mandei muitas mensagens e liguei para ela várias vezes, sem resposta. Consegui rastrear o telefone dela e descobri que ela estava na casa dos pais dela, não moram longe, cerca de 20 minutos de distância. Ela finalmente voltou às 23 horas, e ao cumprimentá-la com uma taça de champanhe, ela disse para eu guardá-la para mim porque ela queria o divórcio. Eu fiquei chocado e comecei a desmoronar. Perguntei a ela por quê, e ela disse que esta noite foi a gota d'água em uma longa lista de coisas em que eu sempre coloquei minha mãe em primeiro lugar. Ela disse que esperava que hoje fosse o nosso único momento juntos, mas até mesmo minha mãe conseguiu intervir no nosso aniversário de casamento. Perguntei o que eu poderia fazer, implorei para ela ir à terapia. Ela está se recusando. Perguntei se há outra pessoa. Ela disse que a outra pessoa é ela mesma, e que é hora de ela começar a trabalhar em si mesma e parar de se preocupar se eu vou colocar minha mãe em primeiro lugar. Desde então, ela se mudou para o quarto de hóspedes em nossa casa e não falou muito comigo esta manhã. Tentei beijá-la ao sair para deixar nossa filha antes do trabalho e ela apenas se afastou. Então, como eu salvo esse navio afundando? Estou comprometido em fazer tudo por minha esposa para melhorar isso, mas ela diz que isso já passou do ponto de conserto. Estou completamente perdido. Estou preocupado que ela vá procurar, ou já tenha procurado, um advogado de divórcio, e gostaria de impedir isso antes que vá longe demais. Eu só preciso que as pessoas sejam o mais honestas possível comigo agora. Eu sei que estraguei tudo, mas também preciso saber como consertar isso. Decida hoje se você é filho da mamãe ou marido da sua esposa. Haja de acordo. Atualização. Vocês todos estavam certos, e minha mãe é tóxica. Olá, sou eu novamente. Esta provavelmente será a última vez que postarei aqui. Minha esposa oficialmente pegou todas as coisas dela, e as coisas da minha filha, e se mudou de volta para a casa dos pais dela. Fiz a coisa mais estúpida e fiquei com minha mãe por alguns dias para reunir meus pensamentos.
Foi burrice em muitos níveis, mas finalmente vi em primeira mão o abuso que minha esposa estava sofrendo porque agora estava direcionado totalmente para mim. Ela também fez algumas coisas realmente estranhas, como tentar se aninhar para dormir. Uma noite acordei e ela estava se aninhando, tive que dizer a ela para voltar para a própria cama. Percebi o quão contraproducente foi eu estar lá, então me mudei uma manhã enquanto ela dormia e voltei para minha casa. Voltei e reli algumas respostas do meu primeiro post e finalmente comecei a seguir os conselhos. Bloqueei minha mãe em tudo e investi em um pequeno sistema de segurança para casa. Ela tentou aparecer algumas vezes, mas eu travei todos os nossos portões e ela não tem uma chave. Também troquei as fechaduras das portas da nossa casa apenas por precaução. Tive 2 sessões de terapia e, estupidamente, pensei que seria algo único. Na minha primeira, recebi alguns conselhos muito bons e ouvi que, se estou aqui apenas para salvar meu casamento, devo olhar para outro lugar, porque eu também preciso de muito trabalho. Isso realmente me fez pensar. Minha terapeuta é fantástica também. Quanto ao meu casamento, não sei o que vem a seguir. Estamos passando por uma separação de teste no momento e ela não falou muito comigo, exceto para falar sobre nossa filha. Também estou percebendo que posso ter sido um marido ruim, mas ainda posso ser um bom pai para minha filha. Ainda é difícil. Sinto uma culpa imensa por tudo o que aconteceu, mas não apenas em relação à minha esposa, em relação à minha mãe também. Vai demorar um pouco para tirar os sentimentos dela da minha cabeça e desvinculá-la da minha vida, mas admito que estou animado com este novo começo. Se não der certo com minha esposa, posso ser o melhor pai que posso ser. Obrigado pela ajuda, pessoal. Eu realmente aprecio. Atualização. Oi novamente, sou eu. Que diabos são os direitos dos avós e por que minha mãe está dando indiretas sobre isso? O contexto neste momento é que, desde que cortei minha mãe de todas as formas, ela decidiu enviar correspondências para mim e minha esposa, com quem estou passando por uma separação de teste. O remetente era a casa da minha mãe e a caligrafia era dela. Minha esposa e eu decidimos nos encontrar para discutir as cartas, e ela e eu recebemos cartas diferentes. Não vou entrar em detalhes sobre a minha, pois era principalmente do tipo volte para a mamãe, mas a carta da minha esposa veio em um envelope grande, na maior parte sem marcações. Sem selo e sem evidências de ter passado pelos correios, então ela deve ter entregado pessoalmente. Minha esposa está na casa dos pais e minha mãe sabe o endereço por reuniões familiares, feriados, etc., mas a caligrafia coincidia, e ela ainda escreveu um remetente. A própria carta continha informações sobre como minha mãe estava pensando em buscar os direitos dos avós, mas se isso não fosse suficiente, ela teria que ficar criativa para passar tempo com nossa filha. Quanto à questão dos direitos dos avós, minha filha é muito jovem para ter qualquer tipo de relacionamento sério com minha mãe, mas ela a viu em algumas ocasiões. Minha esposa se recusou a deixar minha mãe ter visitas não supervisionadas quando ainda estávamos juntos, mas ela permitiria algum tempo de brincadeira supervisionada. Quanto à parte criativa, não tenho certeza do que pensar. Não me parece uma ameaça total, mas soa muito sombrio. Minha esposa está assustada. Eu disse a ela que a apoiaria de todas as maneiras possíveis, mas honestamente não sabemos para onde ir a partir daqui. Ordem de restrição? Carta de cessação e desistência? Devemos apenas documentar que recebemos isso para manter um rastro, mas ignorar a carta? Pessoalmente, acho que precisamos documentar isso para a polícia. No momento em que os direitos dos avós foram mencionados, sua mãe perdeu todas as chances de qualquer tipo de relacionamento com você e sua esposa. Todo contato passa por uma advogada a partir de agora e você deve presumir que ela é a inimiga. Eu também conversaria com a polícia sobre seu comentário criativo, pois parece uma ameaça de sequestro. Além disso, se sua filha nunca estiver com sua esposa, ou seja, creche, babá, vocês dois precisam bloquear o acesso e avisar essas outras pessoas sobre o potencial de sua mãe sequestrá-la. Eu também bloquearia todos os locais médicos e similares para todos vocês. Atualização. Obrigado a todos pela ajuda outro dia. Bloqueei minha mãe em todas as formas de comunicação, e minha esposa também fez isso. Também podemos dizer com confiança que temos tudo sob controle, desde a casa dos meus sogros até o pediatra da nossa filha e o número de previdência social dela. Quanto à ameaça, estamos seguindo com os processos legais com um advogado após a ameaça de minha mãe, mas minha esposa, filha e eu estamos indo bem e apenas levando um dia de cada vez, eu acho. No momento, estou me preparando para o pior da minha mãe. Hoje de manhã, ela tentou ver minha esposa no trabalho. Literalmente apareceu e pediu para ver minha esposa. Quando a secretária de minha esposa recusou, minha mãe exigiu vê-la, e ficou tão ruim que ameaçaram chamar a polícia. Estamos documentando tudo e também pensando em nos mudar. O afastamento da minha mãe seria bom.
Estou preocupado que ela venha ao meu trabalho em seguida, mas contei ao meu chefe sobre a situação, e ele é bastante compreensivo, eu acho, tão compreensivo quanto um chefe pode ser. Enquanto isso, há mais alguma coisa que devo fazer? Um usuário gentil do Reddit recomendou que deixássemos a casa pronta para os serviços de proteção à criança, e estamos no processo de fazer isso. Melhor prevenir do que remediar. Obrigado novamente. Pode ter sido difícil no começo, mas estou começando a ver a luz. Minha mãe pode ter se intrometido no meu casamento, mas me recuso a deixá-la machucar minha família ainda mais, especialmente porque ela ameaçou tirar minha filha. Atualização. Olá a todos, esta provavelmente será minha última postagem nas próximas semanas. Não há nada de errado, mas estamos nos preparando para o aniversário da minha esposa e como estraguei o aniversário, quero muito fazer algo especial. Além disso, com o Halloween chegando, minha esposa e eu estamos preparando a fantasia de nossa filha, decorando a casa e, geralmente, apenas tentando fazer algumas coisas festivas de outono. Estou descobrindo que estou aproveitando muito esse tempo com minha família sem a interferência da minha mãe. É assim que sempre deveria ter sido. Mas minha mãe quase sempre encontra uma maneira de se envolver no que estamos fazendo, embora não tenhamos mantido contato, ela está começando a encontrar maneiras de contornar isso, daí a história abaixo, então tenho certeza de que terei mais atualizações. Aqui está minha próxima questão, minha mãe nem sempre agiu de forma sexual comigo, mas meu terapeuta percebeu alguns sinais de alerta que começaram na minha adolescência e que eu carreguei. A primeira foi o fato de minha mãe estar me aconchegando na cama quando fui morar com ela por um curto período de tempo. A segunda é que ela pode ser meiga comigo de uma maneira que eu costumava pensar que era amor normal entre mãe e filho, mas agora sei que é estranho. Brincar com meu cabelo, beijar excessivamente minhas bochechas, você entendeu. Uma vez, ela beliscou minha bunda quando veio visitar minha filha e me disse para dar a ela um pedaço daquele açúcar. No nosso casamento ela usou um vestido extremamente revelador, que pelo menos não era branco, e tentou me fazer dançar sugestivamente com ela na pista. Felizmente, percebi o que estava acontecendo e não fui em frente. Estou divagando neste momento, mas o que estou tentando dizer é que ela fez algo não muito tempo atrás que leva a melhor. Enquanto estava no trabalho, recebi um e-mail de alguém que não reconheci e ele foi marcado como um servidor externo. Usamos o Outlook, o que não é incomum, pois às vezes as pessoas enviam e-mails e ligam para perguntar sobre nossos serviços. Além disso, o assunto do e-mail dizia consulta e pude ver um pedaço do texto perguntando sobre os tipos de serviços que oferecemos. Bem, para minha surpresa, isso foi uma isca. Abri o e-mail para ver o texto, mas embaixo dele havia cerca de 4 fotos da minha mãe, de topless, com uma legenda embaixo de cada uma delas que dizia: "Onde está meu querido menino?" Este foi definitivamente um e-mail da minha mãe. Não fico doente com frequência, mas comecei a tremer e tive que ir ao banheiro para vomitar. Por que diabos ela pensaria que isso era aceitável é algo que nunca vou descobrir, mas comecei a perceber que ela tinha acabado de me enviar uma foto de topless pelo meu computador de trabalho e também pela internet do meu trabalho. Estou pensando que isso provavelmente foi feito de propósito para me causar problemas. De qualquer forma, encaminhei o e-mail diretamente para o nosso advogado e bloqueei o novo endereço de e-mail do meu trabalho e do meu e-mail pessoal. Fui então conversar com meu chefe sobre isso, ele sabe sobre minha mãe e suas travessuras, e ele disse que recebeu um e-mail do mesmo endereço informando que eu não era profissional no local há alguns dias. Então, sim, acho que isso é uma armação. Felizmente, meu chefe entende a situação, ou acho que é tão compreensivo quanto um chefe poderia ser, e simplesmente excluiu o e-mail da minha mãe e me deixou voltar ao trabalho. Eu fiz a coisa certa aqui? Também estou preocupado que minha mãe esteja tendo algum tipo de ruptura mental, não estou preocupado com ela, mas comigo, com minha esposa e minha filha. Meu terapeuta chama isso de escalada. Se eu tiver fotos nuas, não consigo nem imaginar o que vem a seguir. É hora de ligar para os serviços de proteção para adultos? Qualquer conselho seria apreciado. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Atualização. O aniversário da minha esposa é neste fim de semana, então estamos prestes a desaparecer por um tempo. Pensei em atualizar todos vocês sobre a situação antes de fugirmos para a natureza.
Nada louco aconteceu, felizmente, além de algumas cartas sem marcação no correio para mim e minha esposa, das quais fizemos cópias para nossos registros pessoais e depois enviamos diretamente para o advogado. Além disso, após falar com meu chefe sobre as fotos que ela me enviou, também decidi seguir para a polícia com as terríveis fotos que minha mãe me mandou. Ainda não recebemos nenhum papel sobre direitos dos avós, felizmente, mais uma vez. Não temos certeza se isso vai acontecer, mas é melhor prevenir do que remediar. Ainda estamos absolutamente sem contato com minha mãe, independentemente de suas tentativas de entrar em contato conosco. Por último, estamos realmente considerando nos mudar e pensamos em ver casas e apartamentos na próxima semana. No entanto, minha esposa ainda está decidida a não querer pular etapas e presumir que ficaremos juntos depois que isso passar. Se comprarmos ou alugarmos juntos e depois decidirmos nos divorciar ou nos separar legalmente, isso nos vincularia a uma situação de convivência que não acho que seria boa para ninguém envolvido, incluindo nossa filha. Respeito a decisão dela e, embora não seja ideal, concordo que talvez precisamos deixar isso se acalmar e revisitar a separação de teste em uma data posterior. Então, as coisas estão desacelerando um pouco. Fico feliz que as coisas estejam voltando um pouco ao normal. Ainda é um caminho difícil, e estou trabalhando em mim mesmo e em minha família todos os dias. Como sempre, obrigado por ouvir. Atualização. Mamãe, eu acho, tentou nos pegar durante as compras. Como devo proceder? Basicamente o título, ainda sem contato com minha mãe, ainda não respondendo a nenhuma de suas tentativas de comunicação. Não está confirmado, mas minha esposa suspeita que agora minha mãe está tentando nos confrontar em um lugar público, como quando saímos para fazer compras. Aconteceu 3 vezes nas últimas 2 semanas, e a princípio, pensamos que era incidental, mas como aconteceu mais 2 vezes, estamos um pouco preocupados. Um exemplo. Vamos a um supermercado próximo de nossa casa, mas mais longe de onde ela mora. Eu diria que fica a cerca de 25 a 30 minutos de sua casa e também não é o supermercado mais próximo para ela. Quarta-feira é o nosso dia de fazer compras, já que ambos saímos do trabalho um pouco mais cedo. Minha mãe sabe disso, pois às vezes ela pedia para eu pegar algo para ela, e eu ia até a casa dela e levava mantimentos. Eu sei, minha mãe é totalmente capaz de fazer compras. Eu pensava que estava sendo um bom filho, agora sei que era manipulador. 2 dias atrás, chegamos ao tal supermercado e encontramos minha mãe andando de um lado para o outro parecendo uma pessoa louca. Decidimos dar meia volta e ir para outro supermercado. Novamente, não sou detetive, mas isso parece suspeito para minha esposa e está começando a parecer suspeito para mim também. Estamos exagerando nisso? Uma pequena parte de mim pensa que estamos sendo hipersensíveis a isso por causa de tudo o que aconteceu, mas entre todos me dizendo que minha mãe é perigosa e querendo proteger minha família, eu simplesmente não sei em que acreditar mais. Qualquer conselho é apreciado. Você não está exagerando. Você não está sendo muito sensível. Não comece a se questionar, você foi longe demais e está indo muito bem para deixá-la voltar à sua cabeça. Sim, ela sabe quando você vai às compras e onde. Não há absolutamente, positivamente e inequivocamente nenhuma outra explicação possível além de ela estar ali porque quer começar algo. Quando se trata de sua mãe, nunca, jamais, dê a ela o benefício da dúvida. Sempre presuma que cada ação dela tem como objetivo criar ainda mais uma barreira entre você e sua esposa e levá-lo de volta para a mamãe, onde ela pensa que você pertence. Atualização. Então, minha mãe apareceu na minha casa em um frenesi. Obrigado pelas sugestões para a fechadura do nosso portão da frente para o ringue, eles têm sido super úteis até agora e especialmente úteis agora. De qualquer forma, minha mãe aparece em nossa casa sem aviso prévio e gritando. Chorando por mim e dizendo como ela só precisa de mim. Ela está chorando e batendo no nosso portão da frente, exigindo falar comigo. Se isso fosse o velho eu a teria deixado entrar. E para ser honesto, eu quase fiz isso. Mas o novo eu decidiu chamar a polícia. Quando eles chegaram, a polícia imediatamente disse a ela para sair de nossa propriedade. Levou alguns momentos, mas então ela finalmente saiu. Eu não me sinto bem com isso. Ela é minha mãe, me sinto obrigado a falar com ela. Mas ela também foi terrível comigo e minha esposa. Vou tentar dormir e fazer o meu melhor, mas tenho muito o que pensar, e talvez algo mais para compartilhar com meu terapeuta. Atualização. Minha mãe ainda não parou de nos enviar cartas, mas a maior mudança é que agora ela as envia pelo correio em vez de apenas deixá-las na nossa caixa de correio e agora também vem com o endereço dela no envelope. Não sei por que ela fez essa mudança, mas torna mais fácil para nosso advogado ter uma prova verificável de que ela nos está enviando essas coisas. Minha esposa envia sua carta diretamente para nosso advogado. É sempre a mesma bobagem.
O quão terrível é minha esposa, como ela é uma vagabunda, como espera que nossa filha não cresça e a trate como eu trato minha mãe, etc. A única razão pela qual abri minha carta é porque o envelope estava grosso e parecia que havia pedaços de fiapo saindo ou algo assim. Eu abro para encontrar várias mechas de cabelo e uma carta que basicamente se resumia: olha o que você fez comigo. Eu interpretei isso como minha mãe tendo algum tipo de colapso mental e cortando a maior parte do cabelo. Alguns dos cabelos estavam curtos e ásperos, o que minha esposa acredita ser indiscutivelmente cabelo pubiano, o que, se for verdade, eu me desculpo para ir vomitar. A carta também tinha o que parecia ser gotas de tinta vermelha ou sangue seco nos cantos. Estou enviando tudo isso para meu advogado, mas liguei imediatamente para a polícia para fazer um check-up de bem-estar da minha mãe. No início, o que ela estava fazendo era apenas irritante, agora isso está indo para o que eu acredito ser território de autolesão. Não tenho certeza se ela está passando por uma quebra mental real ou apenas procurando chamar a atenção, mas é melhor prevenir do que remediar. Ela ainda é um ser humano, e mesmo que ela seja louca, ainda quero que ela esteja segura. Estou começando a perder a esperança. Sempre que penso que isso está meio que acabando, minha mãe aumenta a loucura novamente. Tenho certeza de que a única maneira de sair disso é se eu pedir uma ordem de restrição ou se ela falecer. Não vejo isso indo embora tão cedo. Sei que passaram apenas cerca de 3 meses desde o início disso, mas não sei se consigo passar o resto da minha vida vivendo assim. Agora entendo como minha esposa se sente. Acho que uma ordem de restrição é o próximo passo. Como sempre, obrigado por ouvir. Atualização. Olá a todos! Espero que todos tenham tido um maravilhoso feriado de Ação de Graças. Pensei em dar uma rápida atualização sobre minha mãe. Sem entrar em muitos detalhes, ela veio até nossa casa em uma noite e teve um surto psicótico na frente de nossa casa que envolveu autolesão. Foi o bastante para chamarmos a polícia, novamente, e agora ela está passando um tempo em uma instituição mental. É tudo que vou falar sobre esse assunto. Com relação aos direitos dos avós, que não estão realmente mais no horizonte, minha esposa se aproximou de mim e disse que ainda quer a separação de teste e o divórcio. Ela sente que esses últimos 2 meses ou mais temos estado brincando de casinha para manter uma boa aparência no caso de minha mãe decidir fazer algo e que ela suportou a loucura por tempo demais. Isso está começando a afetar sua própria saúde mental, então ela se mudou com nossa filha de volta para a casa dos pais dela por enquanto e quer discutir nossas opções com nosso advogado na segunda-feira. Então, acho que começaremos esse processo em breve. Não posso dizer que não estou decepcionado, mas também não posso culpá-la. Perguntei a ela se todas as coisas ruins realmente superaram as boas, e ela me deu um olhar sério e disse: nosso relacionamento tem sido quase que totalmente ruim, e se afastou. Tenho pensado muito nisso e sei que são coisas que preciso discutir com meu terapeuta. Obrigado por ouvir. Atualização. Minha esposa e eu decidimos seguir com a separação de teste. Ela e nossa filha estão na casa dos pais dela por enquanto estou em nossa casa. É o sentimento mais horrível, e eu nunca me senti tão vazio antes. O divórcio está chegando. Acho que devo começar a chamá-la de minha ex-esposa. Estou continuando com a terapia para poder lidar não apenas com meus sentimentos pessoais, mas também com quais serão os próximos passos. Eu sempre quis mudar de estado e talvez experimentar uma nova carreira, mas não quero ficar longe da minha filha. Vamos ver como vai. Também gostaria de agradecer a todos vocês pelas boas vibrações em meu último post. Tentei responder a todos, mas realmente não consegui. Eu choro toda vez que vejo apoio. São lágrimas felizes, mas também são um lembrete do que poderia ter sido. Atualização final. Ex-esposa me informou que vai começar a namorar